Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos entrar aqui no tema sobre questão da lei do Senhor, né? Será que a lei do Senhor foi abolida? Claro que não. É preciso, irmão, a gente ler a Bíblia Sagrada para conhecer todo o mistério, para você não levar os irmãos a cometerem e a pregar e ensinar para as pessoas heresia, né? E acabar levando o seu irmão para o inferno. Bom, amados irmãos, eu quero aqui mostrar um texto bíblico para vocês. Preste bem atenção nesse texto aqui, ok? Então eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1 e o versículo 3, tá? Então vamos lá, olha só o que diz aqui. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecei ainda em Éfeso, para a demonstrarei a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então tá aqui. Então aqui Timóteo estava alertando, né? O nosso irmão Timóteo, ele estava alertando as pessoas para que não ensine outros evangelhos. O nosso irmão Timóteo, ele estava dizendo para os irmãos dentro da igreja que não ensine outros evangelhos, outra doutrina, exatamente. Então, nesse ponto aqui, amado irmão, que eu quero falar para vocês. Quando uma pessoa diz que não obedece mais à lei, eles não têm os 10 mandamentos, eles não obedecem os 10 mandamentos. Isso significa, amado irmão, isso significa que eles estão pregando outros evangelhos, tá certo? Então você vai conhecer todo o tema sobre a lei de Deus. E você tem que ter cuidado com esses falsos mestres que estão surgindo agora. Então, vamos continuar o texto aqui, tá certo? Vamos lá, olha só. No versículo 4. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente a demonstração avisa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem e nem o assunto sobre os quais fazem pousadas as severações. Ok, amado? Então, tem muitas pessoas tentando se passar por mestres da pregação, por mestres da lei. Exatamente. Então, eu quero que você observe esse vídeo aí, desse mestre da teologia, tá certo? A Bíblia é para repreender, corrigir o erro e ensinar, né? E exortar. Então, é o que nós fazemos. Nós vamos repreender, corrigir os erros desses mestres da teologia, que estão trazendo outros ensinamentos, tá certo? Então me acompanha, amado irmão, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Me acompanha aí. Boa noite pessoal, boa noite aí aos cristãos, aos que creem em Cristo, aos que não creem também, boa noite a todos. Esse é o segundo vídeo do canal Caminhando em Verdade, e como eu disse, nele eu tento trazer aí alguns temas que com certeza é polêmico, porque eu não faço parte de nenhuma instituição religiosa, né, através de governo humano, e sim uma única instituição espiritual
Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que não faça como é costume de alguns que deixam de congregar, né? E esse congregar é você estar junto com o irmão em um local, ok? E quando a Bíblia fala, né? Não faça como o costume de alguns que deixam de congregar. E esse congregar é você estar junto, reunido com os irmãos em algum local, seja onde for, em casa ou em templo, ok? Então, esses aí são aqueles que a Bíblia fala, né? Que deixaram de congregar, né? Então, irmão, se acorde em nome de Jesus. Pronto, amados irmãos, como você acabou de ver, então você acabou de ver aí. Então, esse é um desigrejado. Depois eu vou trazer o assunto sobre questão dos desigrejados, tá certo? Em vários exemplos para vocês saberem sobre os desigrejados, ok? Então, ele condena as pessoas que frequentam os templos, que não precisa frequentar templo, ok? Então, ele é um desigrejado e você acabou de ver aí, amado irmão, você acabou de ver. Estão bagunçando com a Bíblia Sagrada, estão perturbando, estão adulterando os mandamentos e as leis de Deus. Eles estão manipulando e adulterando, estão violando a lei de Deus. E assim fizeram o povo de Israel no Velho Testamento. Eles violavam a lei de Deus. Eles não queriam saber em obedecer à lei de Deus. Então, pereceram, morreram no deserto. Não entraram na terra de Canaã por desobedecer às leis de Deus. As leis de Deus, elas são ilimitadas. Ok, amado? Até hoje, Deus continua dando lei, mandamentos para nós, tá bom? Então, é muito perigoso você acreditar nessas pessoas em dizerem que os 10 mandamentos foi abolido, que não precisa você obedecer à lei de Deus. Irmão, em nome de Jesus, se acorde em nome de Jesus. Somente as pessoas que têm o Espírito Santo vão continuar obedecendo às leis, às regras que Deus deixou para nós obedecer, para obter a salvação, tá bom? Então, irmão, você acabou de ver aí. Então, você vê que ele diz que não tem a lei, ele não tem os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Então, você já pode perceber que ele não obedece os 10 mandamentos. Então, veja bem o que eu vou falar. Bom, eu quero dizer para esse mestre da teologia que ele gosta muito de chamar os seus parceiros de mestre. E a Bíblia proíbe de nós chamar de mestre o nosso irmão, seja o pastor, seja quem for. A própria Bíblia proíbe de nós chamar de mestre. E isso eu vou mostrar para você com versículos bíblicos, da qual esses homens perturbam o versículo que eu vou ler para vocês depois, tá certo? Me acompanhe esse tema sobre esses mestres, os falsos mestres, em nome de Jesus. Me acompanhe, tá, meu irmão? Sobre a questão dos falsos mestres que estão surgindo nesse fim dos tempos. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores e falsos irmãos, ok? Você vai acompanhar todo o tema bíblico que eu vou trazer, a advertência que Jesus nos alertou sobre essas pessoas, tá bom? Apenas repreenda as heresias com respeito, tá bom? Porque é mandamento do Senhor nós repreender, corrigir o erro desses falsos mestres, falsos pastores e falsos irmãos, tá bom? Então vamos lá, olha só, mestre da teologia, você mesmo, isso. O homicida que matou a pessoa, quando chegar no julgamento de Jesus, o próprio Deus vai dizer: eu deixei a minha lei, não matarás. Ok? Então Deus, ele vai citar os 10 mandamentos. Vai chegar pessoas que não respeitou pai e mãe, pessoas que amaldiçoam os pais, pessoas que matam os próprios pais, pessoas que não respeitam os próprios pais. Os 10 mandamentos vai julgar você no dia do tribunal. Deus vai dizer:
eu deixei a minha lei. Respeitai pai e mãe. Ok? Então, amados irmãos, todos aqueles 10 mandamentos vai ser contra essas pessoas que estão dizendo que não precisa mais obedecer à lei. Irmão, isso é terrível. Isso é muito terrível o que estão fazendo com a lei do Senhor. Então, amados irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Não aprenda, não receba essas fábulas desses pastores da teologia, desses homens que estão no YouTube pregando outra doutrina. Você viu que o nosso irmão Timóteo alertou aos irmãos que não pregue outra doutrina. Então, se você ouve algo dizer que não é para obedecer à lei, saiba de uma coisa: são carnais. Não são pessoas que têm o Espírito Santo. Não são pessoas de Deus. Quem é de Deus prega o verdadeiro Evangelho. Manda obedecer os mandamentos, que é as leis do Senhor. Ok? Então, quando Deus fala, não matarás, isto é um mandamento e uma lei. Por quê? Porque se você matar, você irá ser condenado para o inferno. Tá bom? Então, isso é uma lei. Não matarás. Não roubarás. Né? Honrar pai e mãe. Aqueles 10 mandamentos, ok? Então, ali é uma lei, são mandamentos do Senhor. Tá bom? Então, Deus deixou mandamentos para nós obedecer. Então, vamos aqui, irmão. Depois eu vou trazer todo o mistério lá de Romanos. Nós vamos ler Romanos todinho sobre a lei. Porque tem muitas pessoas que começam a falar da lei e começam a citar uns 5 versículos de Romanos e pronto, acabou aí. Acabou aí. Não, amados irmãos. Nós temos que ler Romanos todinho para compreender sobre a lei de Deus. Porque a Bíblia, ela pega nós de surpresa. Ok? Então, quando você vê aquele texto dizendo: ninguém será salvo pela lei de Moisés. Irmãos, em nome de Jesus, temos que ler todo Romanos, porque lá na frente você vê algo que você fica... Então, tenha cuidado. Não pregue para ninguém que não é para obedecer à lei, porque isso é doutrina de demônio. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, olha só. Então, aqui em Timóteo já fala sobre a lei, né? A lei e os seus objetivos. O título diz: a lei e os seus objetivos. Então, nós vamos entrar sobre esse assunto, sobre a lei, tanto em Timóteo, como em Romanos e em vários textos bíblicos, né? Em Coríntios, assim vai. Nós temos mistérios sobre a lei. Então, em nome de Jesus, não pregue para seus irmãos que não é para obedecer à lei. Porque eu vou trazer um versículo bíblico, irmão, que vocês vão se acordar para esses mestres e essas pessoas que dizem que não é para você obedecer à lei. Ok? Tenha cuidado com esses falsos mestres, falsos irmãos, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos aqui, amado irmão, olha só aqui. Quero que você me acompanhe aí, tá certo? Vamos lá para... Bom, o assunto da lei, amado irmão, o assunto sobre a lei, eu vou trazer depois, tá certo? Depois, tá bom? O assunto sobre a lei de Deus, todo mistério sobre a lei de Deus que muitos não conhecem, tá certo? Porque esses mestres que estudam teologia, eles falam sobre a lei, sobre o sábado, sobre assunto bíblico pela metade. Não, nós temos que conhecer todo o mistério de Deus, lendo a Bíblia toda, tá certo? Aí você vai estar pronto para um bom combate, para defender a sua fé, que é o verdadeiro Evangelho que está na Bíblia. E outra coisa, Deus vai honrar todos aqueles que estão pregando o verdadeiro Evangelho, que é aqui que está escrito na Bíblia. Aqueles que pregam a verdade, Deus vai honrar. Praga nenhuma se chegará a esse cristão que está pregando o verdadeiro Evangelho. Mas em questão daqueles que estão manipulando a Bíblia Sagrada, que estão pregando outros evangelhos,
cristão que estão vivendo à vontade, não está preocupado com o reino do céu. Esses pegam a praga, tá? Esses pegam a praga. Por quê? Porque estão zombando da palavra de Deus. Não estão levando a sério a palavra de Deus. Pelo contrário, está levando seus próprios irmãos para outros evangelhos, para a doutrina de Satanás, tá certo? Então vamos lá, irmão, aqui. Eu quero que vocês me acompanhem, porque o assunto aqui, amado irmão, né, que eu acabei esquecendo, mas por enquanto eu mostrei uma parte que nós vamos entrar também nesse assunto, tá? Então, mais um tema sobre questão do jejum, o jejum. Então, esse pastor aí, esse mestre da teologia, ele diz que não existe mais jejum. Jesus não mandou os discípulos jejuar. Irmão, é triste o que nós estamos vendo. Exatamente o que Jesus falou, que no fim dos tempos aparecerão muitos falsos mestres, falsos profetas, são muitos. E na plataforma está cheio de vários profetas. Pessoas se titulando profeta sem ser profeta, ok? Então, surgirão muitos irmãos traidores, né? Os traidores, Judas, que vão levar vocês a outros ensinamentos, de que você tem que aprender teologia, que você tem... Irmão, se acorde em nome de Jesus. Quem ensina a vocês é o Espírito Santo. Não precisa homem nenhum ensinar para você todo o mistério da verdade de Deus, porque Deus falou que é Ele mesmo que vai ensinar cada um de vocês, ok? Porque se você depender de aprender do homem todo o mistério do verdadeiro evangelho, vocês nunca vão aprender. Nunca vão aprender. O que vocês vão aprender é ensinar erros aos irmãos. Então, leiam a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Você mesmo. Leiam a Bíblia Sagrada, peça sabedoria a Deus e leiam a Bíblia. Não se afaste da Bíblia Sagrada. Deus vai ver que você está interessado em aprender os mistérios. Aí é aonde Deus vai dar o dom de você discernir a Bíblia Sagrada. Tá certo? Tanto para mulheres como para homens, servos de Deus. Deus vai dar o dom de você interpretar a Bíblia Sagrada. Tão impressionante o que você vai ensinar para as pessoas o verdadeiro evangelho. Muito incrível, de muitas coisas que os pastores da teologia durante anos nunca mostraram para vocês, porque eles vivem mais de repetição, né? Então, vamos lá, Maria. Eu quero que vocês, amados irmãos, me acompanhem esse vídeo aí, desse mestre da teologia, o desengrejado, tá? Vamos lá. Bom, amados irmãos, né? Você viu que ele acabou de ler um texto aí. Irmão, é muito triste. Que Deus tenha misericórdia desse mestre da teologia. Então você veja, amado irmão, que ele diz que Jesus não mandou os discípulos jejuar. Ele diz que o jejum, ele fala que o jejum é a palavra, é você comer a palavra. Irmão, que doutrina estranha são essas que esses homens estão pregando para as pessoas. Esse desengrejado que condena a gente que frequentamos os templos. Depois nós vamos entrar nesse assunto, sobre questão de templo, frequentar templo. Nós vamos entrar nesse assunto depois, tá? Que é muitas coisas para mim sozinho, né? Mostrar o verdadeiro evangelho, né? Para as pessoas. Tanto eu como meus irmãos que estão aí pregando realmente o verdadeiro evangelho, tá bom? Sejam sábios em nome de Jesus. Deus manda nós ser sábios. E aquele que anda com o sábio, sábio será. Porque um vai aprender um com o outro, ok? Então, amado irmão, você acabou de ver que ele diz que o jejum é a palavra, é você comer a palavra. Irmão, aonde é que está escrito isso na Bíblia? Eu quero dizer para esse pastor, ou para esse mestre, aonde é que está escrito na Bíblia que o jejum é a palavra? Não tem na Bíblia. Então, irmão, temos que ter cuidado com doutrinas, com outras doutrinas, né? Falsas doutrinas ensinadas por esses mestres ali.
o Evandro Ferreira e o Fábio, esse daí que você acabou de ver. Então você veja, irmão, que ele acaba de ler um texto e ele interpreta do modo carnal, tá? Com respeito, como eu sempre falo, com respeito à pessoa dele, a carne, a pessoa, o homem, ele. Eu estou aqui repreendendo o espírito do erro, que é o espírito do anticristo, que está por trás, que usa a mente dele para contradizer a própria Bíblia Sagrada. Tá certo, meu irmão? E eu quero falar para meus irmãos, que eu vou mostrar o texto depois para você, tá? Texto e capítulo e versículo, que a Bíblia diz que os espíritos do erro, nesse fim dos tempos, estará na mente das pessoas. Então são essas pessoas que contradizem a Bíblia Sagrada, que diz que inferno não existe, a sétimo dia, as igrejas, sétimo dia, diz que inferno não existe. Então isso é doutrina de demônio. Depois eu vou trazer texto bíblico para provar para vocês que inferno existe. Tem muitas pessoas, muitas igrejas interrompendo, contradizendo o próprio Jesus, irmão. Contradizendo o próprio Jesus. Jesus, ele deu mandamentos para nós, deu leis, e eles estão contradizendo o próprio Jesus. Principalmente a igreja sétimo dia. Eles não obedecem os mandamentos, as leis de Jesus. Eles contradizem o próprio Jesus. Jesus falou do inferno e eles dizem que inferno não existe. Bom, amados irmãos, eu vou trazer todo o assunto do inferno. É impressionante os textos bíblicos que eu vou trazer para vocês, que muitos da plataforma não mostram para vocês. Então é preciso realmente o povo de Deus verdadeiro, que tem o Espírito Santo, que é de Deus, mostrar os textos bíblicos, da qual muitos pastores não mostram para vocês, para provar que realmente o inferno existe hoje. E tem gente lá no inferno, tá? Agora, uma coisa que nós não podemos fazer é apontar o dedo para quem morre aí e dizer, foi para o inferno. Não, foi para o céu, não sei quem foi para o céu. Nós não somos juiz na terra para já dizer que a pessoa foi para o inferno. Não, irmão. Não seja juiz no lugar de Deus. Mesmo na hora da morte, ainda há arrependimento, né? Então nunca julgue e não condene também, porque tem pessoas que julgam e condenam ao mesmo tempo. Tal fulano foi para o inferno. Irmão, tenha cuidado. Não, não fala isso. Não imite esses falsos profetas da sã doutrina. E pastores, cooperadores, irmão, não imite esses da sã doutrina, que são juiz no lugar de Deus. Ele já vai logo condenando que foi para o inferno. Não faça isso em nome de Jesus, porque a Bíblia não nos ensina a pregar dessa forma, a ensinar a julgar as pessoas dessa forma, a condenar, né? A condenar as pessoas dessa forma. A Bíblia nos proíbe de nós condenar. O apóstolo Paulo alertou aos irmãos que não condene ninguém. Isso, o texto bíblico está aqui na minha agenda. E a Bíblia diz, amado irmão, que não diga quem subiu ao céu, a não ser o que desceu. Né? Jesus, ele foi para o inferno e subiu depois para o céu. A mesma coisa, não diga quem foi para o inferno. Não diga quem foi para o inferno. E não diga quem foi para o céu, subiu para o céu. Não, a Bíblia nos proíbe. Tá certo? Então, meus irmãos, me acompanhem o segundo vídeo, tá? Que nós vamos entrar nesse assunto sobre questão do jejum. Do jejum. E a própria Bíblia Sagrada, o verdadeiro Evangelho, vai envergonhar esse mestre da teologia Fábio, né? Eles têm o prazer de mostrar meu mundo de livro atrás. Ele tem o prazer de mostrar um monte de livros atrás dele, que são estudiosos. Isso, irmãos, a sabedoria não está em quem estuda muitos livros. Vou falar uma realidade para vocês. A sabedoria de Deus não está em quem estuda muitos livros, não. A sabedoria, ela vem do alto. Não é nos ensinos dos homens,
E qual é os ensinos dos homens? São as tradições de teologia. Então, as pessoas vão aprender com os homens lá na teologia. Lá você aprende tantas coisas que você fica confuso. Na teologia você aprende coisas que você fica confuso. Você não sabe se acredita nesse, você não sabe se acredita naquele. Então lá você aprende várias doutrinas. Você aprende vários evangelhos estranhos, muito estranhos, que não está na Bíblia. Então é isso que você aprende na teologia. E daí eles vêm e mistura o que ele aprendeu na teologia. Acaba empurrando para dentro da Bíblia o que a Bíblia não diz, né? Então, quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que ele não aprendeu o ensino do homem, não aprendeu do homem. Porque o que o apóstolo Paulo aprendeu foi do homem, lá quando ele estava junto com os fariseus, na seita dos fariseus. O apóstolo Paulo, ele aprendeu evangelho, aprendeu leis, foi do homem e nunca de Deus. Tudo isso eu vou trazer para vocês, o apóstolo Paulo, ele falando isso aí, tá bom, mano? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que só os sábios do Senhor entenderão, nesse fim dos tempos, realmente qual é o verdadeiro evangelho. Somente os sábios do Senhor, que são os cristãos, tá bom? Então busque sabedoria, busque a Bíblia Sagrada. Não fique igual a esses cristãos que estão hoje, da igreja para casa, da igreja para casa, mas eles não lêem Bíblia, eles não procuram conhecer todo o mistério do Senhor, porque a Bíblia diz que quem é de Deus aprende todos os mistérios de Deus. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, aprende todos os mistérios de Deus, tá certo? Conforme Deus vai revelando para você aos poucos. Deus não revela totalmente todos os mistérios, mas ele vai revelando aos pouquinhos. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, pronto, você já está pronto para falar de qualquer assunto bíblico. Qualquer assunto bíblico, tema, você vai estar pronto para defender a palavra do Senhor. E a Bíblia, ela se renova. Por que a Bíblia se renova? Porque tem coisas que Deus não deixa nós ver, né? Para poder nós ficar sempre lendo a Bíblia. E outra coisa é que vai para o esquecimento, né? Vai para o esquecimento. Deixa eu ver aqui. Entendeu, amado irmão? Então, tem coisas também, como eu falei para vocês, né? Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, só que depois vai para o esquecimento, nós esquecemos, né? Aí Deus vai nos lembrar, na hora que nós estivermos pregando para a pessoa, e Deus vai lembrar aqui dentro, vai lembrar o que nós não lembramos. Então Deus vai botar aqui e nós, opa! Aí você vai falar de assunto bíblico que você nem lembrava, e Deus vai lembrar aqui dentro. Isso já aconteceu comigo. Então nós não somos computadores, nós não somos chip, para estar tudo gravado aqui dentro do que nós lemos da Bíblia, ok? Então nós aprendemos assim com os irmãos. Quando os irmãos falam algo bíblico, né, da qual eu não me lembro mais, aí eu me lembro, o que o irmão falou aí eu me lembro, acabei de me lembrar agora. Então nós vamos sempre aprendendo um com o outro, né? Então é isso aí. Ok, amado irmão? Então, Deus vai revelando os seus mistérios aos poucos. Porque a Bíblia, ela se renova, tá? Ela se renova. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quem já leu a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e anotou tudo que leu na agenda, em livros, deixou preparado tudo que leu da Bíblia, de assuntos sobre sábado, casamento, já escreveu, deixou tudo pronto numa agenda, ele está pronto para um bom combate, para falar de qualquer assunto bíblico, ok? Bom, meus irmãos, me acompanhem sobre esse tema, sobre o jejum. O jejum, ele foi abolido? Claro que não. E eu vou provar com o texto bíblico, tá certo? É impressionante o que você vai ver, o que esses homens escondem de vocês. O que eles escondem de vocês, porque eles que foram buscar, né, as tradições de homens, que é a teologia, aprender com os homens lá fora, eles não podem compreender a Bíblia Sagrada. Eles não podem compreender a Bíblia Sagrada.
E isso eu já vou provar a partir desse segundo vídeo, como eu vou provar também, né, nos próximos vídeos, tá certo, amado irmão? O que eu estou aqui para poder alertar aos meus irmãos sobre o que Jesus falou. No fim dos tempos, aparecerão vários tipos de doutrina, e são exatamente essas pessoas, como Evandro Ferreira, o Otto da Sétimo Dia. Eles estão trazendo outros evangelhos pelos os seus estudos de tradição, de homem, de teologia. Então, nós, verdadeiros cristãos, nós não vamos atrás de outros ensinamentos de homem, não. O meu ensinamento é esse aqui, ó. Tá? É uma Bíblia velha. Eu gosto muito de Bíblia velha. Essa Bíblia aqui é impressionante. Essa Bíblia aqui velha, eu gosto muito de Bíblia velha, porque são as primeiras Bíblias que todas as igrejas vieram trazendo essa Bíblia aqui que eu estou. E por que agora? E por que agora eles estão mudando? Estão fazendo outras Bíblias? Não somente as igrejas satânicas aí, igreja sabe, que estão inventando outras Bíblias. Por que agora as igrejas que se diz ser evangélicas estão agora fazendo outras Bíblias? Estão violando a lei, estão violando o mandamento do Senhor. É isso que está acontecendo. Então eu já quero dizer para meus irmãos que a Bíblia diz que eles cuidarão de mudar os tempos e as leis. Nós não podemos, irmão, ficar só dizendo, não, as leis da terra estão sendo mudadas. Não, eles também vão mudar, eles vão mudar a lei de Deus também. É por isso que estão fazendo outras Bíblias. Estão mudando a lei de Deus, estão mudando os mandamentos do Senhor. Então você tem que se acordar para isso. Eles estão mudando as leis de Deus, como também as leis da terra também está mudando. Lei realmente que Deus não aprova, tá bom? Então, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês e até mais, tá?